Vamos então falar da derrota de João Fonseca para Tristan Skullcat na primeira rodada do Australian Open. Uma derrota aí que está causando um burburinho danado entre a galera aí, entre torcedor, entre a galera aí que não é lá tão torcedor assim. Mas vamos debater aí com o máximo de racionalidade possível essa derrota, como a gente sempre faz por aqui, com uma pitadinha razoavelmente grande de torcida também. Sou Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão, e você está no Tênis Além do Óbvio, canal que fala de tênis sempre que possível, principalmente de tênis brasileiro. Já peço desculpa que eu estou gravando com a câmera do celular, com um microfone improvisado, não sei se vai ficar tão bom assim, mas vamos lá, né? Bom, eu acho que essa derrota, ela não tem muito como escapar do fato de que foi acachapante, né? O placar até enganou um pouquinho o 7-6 do primeiro set, porque o australiano teve o controle do jogo o tempo inteiro. O João, no primeiro set, se salvou com o saque, né? Contando com o fato de que o australiano não era lá um grande devolvedor. Mas a devolução do João estava muito ruim, não estava conseguindo sustentar troca nenhuma, estava sem controle nenhum da bola, muito lento na mobilidade. Enfim, o João, para mim, essa foi a pior partida dele no ano, né? Junto talvez com aquela partida contra o De Jong, mas em outro contexto, eu acho que essa foi pior porque o desempenho técnico foi pior. Do ponto de vista técnico e tático, não dá para escapar disso. Nada teve legal, né? Não tem como ocultar que não teve nada que desse para aproveitar desse jogo. Primeiro ponto, né? O pessoal tá martelando na questão do calendário. Eu já havia debatido o porquê que o João faz esse calendário mais espaçado, né? A questão do treinamento físico, da supercompensação. Então, ele paga o preço de ficar sem ritmo. Ele paga o preço de ficar sem ritmo, né? São quase um mês sem jogar e estando no Rio de Janeiro, agrava um pouco a falta de ritmo, porque lá ele não tem tantos adversários, tantos sparrings que estejam à altura de um tenista top 100, por exemplo, como era o australiano, o Skullcat, porque por mais que ele esteja ali 102, 103, nível top 100, né? Nível tenista de elite. Porque a gente tem que ter isso em mente, assim, um cara 120, 100, 70, 50, são tenistas de elite. E por mais que o João tenha mais jogo que o cara, eu acho que ele estava muito mais fora de ritmo e também voltando, né? Eu perdi o raciocínio, mas o fato do Rio de Janeiro, dele não jogar sete lá com tenistas do nível do Skullcat, do nível da rodada seguinte, né? Que se ele passasse, que seria o italiano, não é o Cobboli, eu esqueci agora o nome do italiano. Enfim, do Matteo Arnaldi, né? Ele não tem essa disponibilidade de tenistas lá. Então, esse calendário do João, ele pagou um pouco do preço de ficar sem ritmo. Mas eu acho que a questão não é essa, assim. A questão é, tudo bem, uma derrota acontece, fora de ritmo, não estava legal fisicamente, se movimentou muito mal, não chegou nas bolas. Ok, pode ser que esteja ainda com a fadiga muscular do treinamento de sobrecarga, treinamento físico, mas a questão é que, mas a derrota em Toronto, vindo de uma falta de ritmo, deveria estar no planejamento do João e da equipe dele. Então, eu acho que eles precisavam ter uma alternativa. Eu acho que semana que vem não dá tempo de jogar os Challengers mais. Não sei, mas se desse, mesmo o João estando 48 do mundo, eu não sou a favor de 48 do mundo jogar Challenger, não sei como está o calendário. Fiquei um pouco out esses dias com os problemas técnicos que eu tive aqui no estúdio, mas precisava ter um plano B, né? E, de fato, para o ano que vem, para a sequência, o João vai ter que jogar mais torneios, vai ter que jogar mais torneios ATP 500, ATP 250, né? Como eu disse no outro vídeo, eu acho que para esse ano
a estratégia de se fortalecer fisicamente, ela precisa dar certo também, né? Acho que não pode ser tão arriscado jogando tão poucos torneios, se não der certo a questão do fortalecimento físico, né? Disso somar para o ano que vem, somar para o futuro. Então, ele está correndo risco, a conta tem que fechar. Eu acho que esse é um ponto, né? Mas eu acho que foi um pouquinho arriscado, assim, talvez uma semana antes, ou talvez ter ido antes para o Canadá, enfim. Eu não quero também entrar nessa pilha dessas críticas muito assintosas, porque eu acho que é um jogo só. É um jogo, não dá para... É um mau dia, um dia que ele não estava bem, é um jogo, gente, um jogo. Ele fez uma sequência boa na grama, agora ele jogou muito mal o primeiro jogo, assim, não é uma catástrofe. Mas eu acho que o conjunto de fatores ele faz com que seja uma derrota para tirar lições para os próximos torneios, para os próximos períodos. Eu acho que são 14 jogos em 4 meses, se eu não me engano. É pouco, é pouco. Então, o treinamento físico tem que estar dando resultado. E eu acho que uma hora ou outra, o João vai precisar ter uma base na Europa, nos Estados Unidos, para fazer esses períodos de descanso renderem mais, para ele precisar viajar menos, né, treinar mais, treinar com os caras do nível dele, porque o João precisa treinar com caras do nível dele ou melhores, né? Uma lei aí de quem precisa evoluir, de quem é jovem, e os caras querem treinar com ele, os tenistas de alto nível. Então acho que o João, ele precisa esses treinos, precisam render, e eu acho que ele precisa de não voltar tanto para o Rio para treinar, ainda que nesse começo de carreira, ok, né, ele tem 18 anos, mas eu acho que para o futuro, ele já até comentou isso, acho que tem uma base na Europa, né, nos Estados Unidos, muita gente mora em Miami, por exemplo, né, mora em lugares dos Estados Unidos que tem muitos tenistas para treinar junto, enfim, acho que não dá para também fazer uma tempestade em copo d'água, como a galera está fazendo, mas reflexões são importantes. Eu não, assim, esse negócio de criticar, tem que meter o pau porque perdeu, eu não entro nessa, assim, não entro no resultadismo, não acho que esse seja a linha da crítica séria. Da crítica, não estou falando da crítica do ponto de vista de criticar, mas da análise, né? Acho que não é análise séria a gente entrar nessa pilha. Mas, ainda que em alguns momentos as críticas precisem, não sobre o João, mas sobre tenista X ou Y, às vezes ela precisa ser mais dura, né? Mas sempre respeitosa, né? E sempre no ponto certo. Eu acho que não dá para fugir do que precisa ser analisado, mas também não dá para exagerar. Acho que a gente tem que ser no ponto, sempre. Esse é um recado mais para tranquilizar a galera. Agora, no mais, é um processo. Agora volta em Cincinnati, tomara que tenha um resultado melhor para não chegar no US Open tão frio, né? E outro ponto, que a questão do ficar muito tempo distante dos torneios, né? A quadra estava diferente do que se imaginou, estava muito rápida. A galera não esperava isso, mas quem estava lá há mais tempo, quem estava jogando quali, estava preparado para a velocidade dessa quadra, né? Então é isso, derrota, falta de ritmo, não jogou bem, não tem tempestade de copo d'água, os treinamentos físicos precisam ter rendido, pode ser uma decorrência disso, a derrota para tirar lições e para sempre estar analisando e para sempre analisar, né? Para constante análise. O jogador e a equipe dele tem que ter essa constante análise. Então, pessoal, acho que é isso. Desculpem pelo vídeo mais improvisado, né? Não estou conseguindo usar o computador por fatores diversos, com a do microfone, da placa de áudio. Então, hoje tive que gravar com a lapelinha aqui da boia rosa. Não sei mexer na câmera do celular, não sei se eu olhei para a câmera, deve estar um horror. Mas eu vou soltar esse vídeo, vou passar essa vergonha, porque tem que falar, né? Então, pessoal, valeu, até a próxima, espero que a próxima seja um pouquinho mais adequada. Valeu!